Irmão, vamos aí abrir nossas Bíblias para Colossenses, capítulo de número 3. Nós já estamos chegando quase ao final desse livro de Colossenses, onde nós estamos estudando o tema central: busque as primeiras coisas primeiro. Colossenses, capítulo de número 3. Versículos a serem lidos, nós vamos ler do versículo 2 ao versículo de número 6. Colossenses capítulo 3, versículo 2 ao versículo de número 6. Depois nós iremos fazer a nossa recapitulação, tá bom? Já está aí na tela, mas vamos ler primeiro os versículos que correspondem com o nosso subtema, qual nós ainda estamos estudando. Eu falei 3, é 4, irmãos. Colossenses, capítulo 4, versículo 2. Paulo vai dizer: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta, a palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para poderdes saberdes como deveis responder a cada um. Até aqui a nossa leitura, vamos orar, pedindo a iluminação do Santo Espírito de Deus. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa rica oportunidade. E o Senhor está nos deixando, nós estamos aqui na Tua casa, onde nós viemos essa noite com o propósito de adorar o Senhor, na beleza da Tua santidade, como também de louvar o Teu nome, e assim termos comunhão uns com os outros, como também, Senhor, para perseverar na oração. Senhor, muito obrigado por essa santa palavra, que a mesma, Senhor, fale aos nossos corações, para que haja transformação, consagração e prática da Tua palavra. Senhor, nesse momento eu quero aqui apresentar o Teu servo, diácono Ademar, que não se encontra bem nessa noite, mas nós pedimos, Senhor, e cremos que o Senhor é o Deus que restaura toda a enfermidade. Que nesse momento, Senhor, o Senhor possa estar tirando todas as suas dores. Pedimos que o Senhor abra, Senhor, a porta da oportunidade, para que ele também possa se operar, e assim, Senhor, possa estar bem para cuidar da sua família e também vir à tua casa. Quero te agradecer também, Senhor, pela vida da tua serva, irmã Cristina. Muito obrigado, Senhor, porque pela tua fidelidade, graça e misericórdia, o Senhor atendeu a nossa oração, a qual ela chegou bem aqui nessa cidade de Manaus. A nossa oração, Senhor, é que o Senhor abençoe os dias que ela vai passar aqui com o propósito de fazer o seu tratamento, onde nós pedimos, Senhor, que o Senhor esteja abrindo as portas também, Senhor, para que ela possa fazer essa cirurgia qual ela precisa, e assim, Senhor, fique bem para voltar, Senhor, à sua cidade, cuidar do seu esposo e da sua família. Pedimos também que o Senhor esteja guardando eles lá de todo o mal. Senhor, quero lembrar de meus irmãos que não puderam estar entre nós, que o Senhor esteja abençoando para suprir também as suas necessidades. Mas também eu quero lembrar daqueles que voluntariamente não decidiram vir à tua casa essa noite procurando outras coisas. Que o teu Espírito Santo possa estar falando aos seus corações. A necessidade, Senhor, que temos quando temos oportunidades
de adorar o Senhor, glorificar, e nesse culto especial de compartilhar as nossas orações e de orar uns pelos outros. Pois assim, essa é a minha oração que eu oro e agradeço no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Ok, queira se assentar-se. Vamos lá para a nossa recapitulação. Nós estamos num tema central que tem como título: Busque as primeiras coisas em primeiro lugar. Busque as primeiras coisas primeiro, que corresponde ao capítulo de número 4, que vai do versículo 2 ao versículo 18. Dentro desse tema central, nós temos dois subtemas. O primeiro, busque as coisas mais importantes primeiro, que corresponde do versículo de número 2 ao versículo de número 6. O segundo subtema, cultive relacionamentos importantes, que vai do versículo 7 ao versículo de número 18. Quarta-feira que passou, nós iniciamos o primeiro tema, o subtema, busca as coisas mais importantes primeiro, e quais são as coisas mais importantes que devemos buscar. Paulo nos ensinou do versículo 4 ao versículo, ou melhor dizendo, do versículo 2 ao versículo 4, a primazia da oração. Entre todas as coisas, a oração tem que estar em primeiro lugar. A oração é o oxigênio da alma, o canal aberto de comunicação com Deus, a fonte da vida. Passando, Igulhan. E quais as características dessa oração? Paulo disse para nós que a oração ela deve ser perseverante. Então, Paulo está dizendo no versículo de número 2, quando ele diz, perseverai na oração. Então, nós devemos ser perseverantes na oração, porque é algo que nós devemos buscar em primeiro lugar e é muito importante. Nessa perseverança, Paulo também nos ensinou que a oração tem que ser vigilante. Então, eu oro, mas também eu vigio, porque Satanás é aquele que anda para destruir nossas vidas e nós precisamos estar vigiando. Paulo diz, perseverai na oração, vigiando. Depois, Paulo nos ensinou que a oração ela deve ser gratulatória, quer dizer, com ações de graças. Então, eu persevero, eu vigio, mas também eu agradeço. Paulo diz que nós devemos agradecer a Deus em tudo, nós devemos agradecer a Deus. E, por último, a oração ela deve ser intercessória, quando Paulo diz, suplicai ao mesmo tempo também por nós. Então a oração ela tem que ser intercessória, onde nós vamos interceder uns pelos outros. Então esse foi o primeiro. Em segundo lugar, nós temos no versículo 3 ao versículo de número 4, a supremacia da palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, foi a primazia da oração. Agora nós temos a supremacia da palavra de Deus. O que quer dizer supremacia? Quer dizer que a palavra de Deus, ela é autoridade e ela é absoluta. Então eu quero lembrar os irmãos que Paulo aqui ele estava preso, mas Paulo aqui ele não pede que se abra as portas da prisão. Como eu já disse para os irmãos quarta-feira, Paulo poderia pedir essas coisas, Senhor, estou preso, não dá para o Senhor me livrar dessa prisão? Paulo já estava indo para o martírio, ele poderia pedir, Senhor, me livre desse martírio. Ele também não fez isso. E Paulo poderia também pedir que Deus desse paz no momento da sua morte. Paulo também
não fez isso. Mas Paulo, o que Paulo pediu? Para que Deus abrisse as portas do ministério. Por isso que o versículo de número 3, parte B, ele vai dizer assim: para que Deus, olha a oração de Paulo, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Então, Paulo aqui, ele pede para que Deus abra a porta à palavra de Deus. E aqui eu quero ver com os irmãos, para nós vermos esses versículos de Atos, capítulo 14, versículo 27. Nós vamos entender por que Paulo, ele pediu para que Deus abrisse as portas, a fim de ele falar do mistério de Cristo, sendo que Paulo estava preso. Ele poderia pedir por outra coisa, mas ele não fez. Atos capítulo 14, nós temos dois exemplos aqui. Vamos pegar o de Atos, depois nós vamos para 1 Coríntios, capítulo de número 16, versículo 9. Atos 14, versículo 27, amém? Olha o que é que Paulo diz aqui. Ele vai dizer: ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizeram Deus com eles, e como abrira aos gentios a porta da fé. Então, Paulo aqui ele faz um relato de quanto Deus abençoou esses irmãos para que eles pudessem pregar a palavra de Deus aos gentios. Quando Paulo está dizendo abrir aos gentios a porta da fé, Paulo está se falando da palavra de Deus, a supremacia da palavra de Deus, quando Deus ele abre a porta para que as pessoas possam pregar a palavra de Deus. Então, Paulo aqui nos disse isso nesse versículo. Mas, para corroborar, nós temos também 1 Coríntios, capítulo 16, e o versículo de número 9. Vamos pegar do versículo 5, eu li esse texto aqui domingo, aqui na igreja. E, por graça, Deus nos está dando mais uma vez a oportunidade de nós relermos. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 5. Vamos pegar do versículo 5, que aqui nós temos os projetos do apóstolo Paulo. Amém ou misericórdia? Glória a Deus. 1 Coríntios 16, 5, Paulo vai dizer assim: irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. E bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecoste. Aí o versículo 9, olha o que Paulo diz, se tratando desse texto aqui. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu e há muitos adversários. Então, o que é que Paulo está dizendo aqui? Que Deus, mais uma vez, abriu essa porta para que ele pudesse pregar a palavra de Deus. Então, no contexto que nós estamos vivendo aqui, desse subtema, ou desse ponto, é que Paulo está dizendo que a supremacia da palavra, ela tem que ser pregada. Mas o que Paulo está pedindo aqui? Paulo está pedindo que nós viemos a orar
quando ele vai dizer para que Deus nos abra a porta, a palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo. Então a ideia que Paulo está dizendo aqui para nós é essa: irmãos, vocês oram para que a supremacia dessa palavra, a qual nós somos testemunhos, foi essa palavra que nos resgatou, foi esse evangelho que nos resgatou, e Paulo está pedindo oração para que Deus possa abrir a porta à palavra de Deus. Ou seja, para o apóstolo Paulo, era mais importante ser um ministro fiel do que um homem livre. Ou seja, Paulo estava preso, mas era aquele que precisaria de oração, e qual Deus atendeu essa oração, e dentro da cadeia Paulo estava pregando a palavra de Deus, porque Paulo acreditava que essa palavra, ela tinha a supremacia da palavra de Deus. Nós vamos ver daqui a pouco que Paulo, ele ganhou muitas pessoas, porque tinha pessoas orando por ele. Então, o que Paulo está querendo dizer? Que essa palavra, ela é autoridade absoluta. Paulo que estava preso, mas a palavra de Deus não estava preso. Por isso que Paulo, em sua oração da prisão, sua preocupação, como eu disse, não estava sendo ser liberto ou estar em segurança pessoal, mas ser usado por Deus na pregação. Porque para Paulo, estar na prisão por causa do ministério de Cristo era fazer a vontade de Deus. Aí, irmãos, nós temos aqui Efésios capítulo de número 1. Há um ar-condicionado aqui. Ou melhor dizendo, capítulo de número 3, eu vou ler esse texto aqui, nós vamos ler, e nas entrelinhas os irmãos vão observar que Paulo está na prisão por causa do mistério de Cristo, que é a palavra de Deus, e esse mistério, ele envolve o propósito de Deus na salvação dos gentios. Só para o irmão, para nós entendermos que essa supremacia dessa palavra absoluta como autoridade, ela tem poder de salvar vidas. Olha o que Paulo vai dizer em Efésios, capítulo de número 3, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 13, com atenção, para nós vermos que Paulo estava preso por causa dessa palavra, e essa palavra tinha supremacia. Paulo vai dizer assim, ó: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo. Qual era a causa? Paulo estava preso por quê? Porque estava pregando a palavra de Deus. Por amor de vós, gentios. Gentios é aqueles que não são judeus. Todos aqueles que não são judeus é gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que quando lerdes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiro, membros do mesmo corpo e comparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Observando aí que esse Evangelho, essa supremacia, ela faz a transformação, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim me concedida segundo a força operante do seu poder. A mim,
o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de pregar aos gentios o evangelho da insondável riqueza de Deus, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, ocultos em Deus, que criou todas as coisas. Versículo 10. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleceis nas minhas tribulações por vós, pois nisto está a vossa glória. Então, Paulo aqui ele faz um relato de como esse evangelho, de como essa palavra que tem a supremacia, salvou, o qual ele foi instrumento para salvar os gentios. Então, Paulo aqui ele faz um relato para dizer para nós que essa palavra ela tem a supremacia. Por isso que Paulo aqui, no versículo de número 10, quando ele vai dizer assim, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, se tratando da palavra de Deus. Agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então, o que Paulo está querendo dizer? Que a igreja, ela precisa orar para que Deus abra a porta. Por isso que está dizendo no versículo de número 3, suplicai, quer dizer, interceda, ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta, a palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Então, o que Paulo quer dizer, irmãos, diante da supremacia da palavra de Deus? Paulo ele estava preso, mas a palavra de Deus não estava preso. E Paulo aqui convoca os irmãos para que ore por essa palavra. Olha essa nota aqui para nós entendermos melhor, de John Bunyan. É o autor do Peregrino. Vocês já assistiram o Peregrino? Quem já assistiu o Peregrino aqui? Só 3, 4, 5. Tinha até passado, né, gente? Naquele dia até marcou, né? Mas não deu certo. Olha o que ele diz assim, ó. Ele foi preso na Inglaterra no século 17 por pregar ilegalmente em praça pública. As autoridades, ele foi preso porque estava pregando em praça pública, mas as autoridades disseram que liberariam se ele prometesse deixar de pregar. Olha o que ele fez, o que ele respondeu. Se eu sair da prisão hoje, amanhã, com a ajuda de Deus, estarei pregando o evangelho novamente. Então, pregava-se numa praça, a autoridade prenderam ele, e se ele parasse de pregar, as autoridades liberariam ele. Mas o que ele fez? Se eu sair, amanhã eu vou continuar pregando a palavra de Deus. Por quê? Ele entendia que essa palavra ela tem a supremacia, ela tem autoridade absoluta para transformar vidas. Por isso que Paulo diz, suplicai, ao mesmo tempo, para que Deus nos abra a porta à palavra. Então, Paulo aqui fez da cadeia o seu púlpito e disse para a igreja que quando ela ora em seu favor, estava se associando ao ministério da pregação. Qual é a aplicação, irmãos, que nós podemos tirar para nossas vidas? É que a igreja precisa orar para que Deus abra a porta às oportunidades. E nós temos prova, Deus tem nos abençoado, que nós temos aquele trabalho ali no Castanho. Nós oramos, o que aconteceu? Deus abriu aquele trabalho para nós lá.
Então, quando a igreja ora, Deus ele abre a porta. Quando a igreja ora, Deus ele abre as oportunidades para que nós, que somos os encarregados de pregar o evangelho de Jesus Cristo. Mas a pergunta é e a aplicação. Nós temos orado por isso, irmãos? Nós temos orado por isso, para que Deus abra mais portas de oportunidades? Eu sempre costumo dizer, fazendo uma crítica construtiva, podendo dizer dessa forma, que não é errado, mas também tem que estar na primazia da nossa orações, é que Deus possa abrir mesmo as portas. Mas muitas das vezes a gente ora pelo emprego, ora pela saúde, ora pelas famílias, mas nos esquecemos como também das autoridades, que isso é bíblico, nós precisamos orar pelas autoridades, como também para que Deus possa abrir a porta das oportunidades para nós pregarmos a palavra de Deus. Fazendo a observação que nós estamos soltos. Paulo aqui estava preso, estava pregando a palavra de Deus, e nós estamos soltos e não estamos pregando a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela tem a supremacia. Irmãos, olha esse testemunho aqui de Charles Spurgeon. Dá de ver aí, irmãos? Rapaz. Um homem visitava o tabernáculo de Charles Spurgeon, a igreja que ele pregava em Londres, acompanhado deste ungido pregador, que lhe mostrava o local. Gostaria de ver a casa de força desse ministério. Perguntou Spurgeon, levando o visitante para um auditório no piso inferior. É deste lugar que vem nossa energia, pois enquanto estou pregando no altar de cima, centenas de pessoas de minha congregação estão orando nesta sala. Então o homem perguntou, Spurgeon, de onde vem essa força, essa energia? Spurgeon disse, lá embaixo tem uma sala, enquanto ele estava pregando aqui, os irmãos estavam orando lá na sala. E o que acontecia? As almas eram salvas, porque tinha pessoas orando e acreditando nessa supremacia da palavra de Deus. Então, irmãos, sim. Para orar, né? A irmã Eliane está lembrando que lá na Gênesis Celeste era assim, né? Uma época era assim, né? Enquanto o pastor Sidney estava pregando, alguns irmãos estavam orando em outra sala. Então, irmãos, por quê? Porque nós acreditamos que a oração, que é em primeiro lugar, mediante a palavra de Deus, que é essa supremacia, ela tem poder para transformar vidas. Mas hoje nós estamos vivendo num contexto diferente. Quando o pastor está pregando, nós estamos o quê? Orando, vendo o horário, né? Não vai terminar ela. Não vai terminar essa pregação, não. Disse que eu preguei 1h20, foi domingo? Pai, me perdoa, irmão. É só 45 minutos. Mas o comum é assim, né, irmão? Quando o pastor está pregando, não vai terminar não essa mensagem? Eu tenho que sair, né? Enquanto isso aqui, esse visitante perguntou, de onde é que vem essa energia, de onde é que vem essa força? Os irmãos que estão orando. É de se admirar que Deus abençoava Spurgeon quando ele pregava a palavra. Temos aproveitado as adversidades da vida para pregar a palavra. Paulo ganhou os soldados da guarda pretoriana para Cristo enquanto estava na prisão. Vamos ler esse texto rapidinho de Filipenses 4. Quando Paulo estava preso, Paulo estava angustiado, Paulo estava depressivo, preocupado. Será que ele estava mesmo?
Filipenses, capítulo de número 4, versículo 22, ele faz uma saudação aqui. No versículo 22, quando ele diz assim: todos os santos vos saudam, especialmente os da casa de César. César aqui eram os soldados romanos, né, que quando Paulo estava preso, qual ele vai dizer aqui em Filipenses, no capítulo de número 1. Vamos ler esse texto também, irmãos. 1:12. Paulo estava ganhando todos os soldados para Cristo. Abençoado desse, podendo estar orando pela libertação dele. Estava orando para que Deus pudesse abrir a porta, olha. Filipenses 1:12. Amém? Olha aqui, ó. Quero ainda, irmãos, certificai-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes o quê? Contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulado no Senhor por minhas algemas, ouso falar com mais desabroço a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. E o versículo 21 diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, Paulo aqui ganhou toda a guarda pretoriana pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Irmãos, fazendo a aplicação para nossas vidas, o que é que nós precisamos fazer para que Cristo nos abra a porta à palavra? Simples, devemos buscar a primeira coisa em primeiro lugar, que é a oração. Então, se nós queremos, como igreja do Senhor, ganhar outras pessoas para Cristo, nós precisamos orar para que Deus abra a porta à palavra de Deus, porque essa palavra, ela é autoridade absoluta, ela tem a supremacia quando ela é pregada mediante as orações dos irmãos. Então, nós precisamos orar enquanto a palavra de Deus está sendo pregada. Lembra de Spurgeon? Quando ele estava pregando, os irmãos estavam orando. E o Espírito Santo, que é aquele que convence, estava abrindo as portas para que as pessoas entendessem o Evangelho Santo de Jesus Cristo e se rendessem mediante o arrependimento e entregassem a sua vida a Jesus Cristo. Então, Paulo está dizendo assim para nós encerrarmos: irmãos, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Versículo 4, para que eu o manifeste como devo fazer. Então essa
é a nossa missão de igreja. Amém? Quarta-feira que vem, se Deus quiser, nós vamos para o terceiro ou a terceira. Primeiro subtema, busca as coisas mais importantes. Nós vimos a primazia da oração. Depois, nós vimos a supremacia da palavra de Deus. E terceiro, a urgência do testemunho. A urgência do testemunho. Ok, irmãos? Então, nós ficamos aí com esse ensinamento. Quando a igreja ora, Deus abre as portas para que a palavra de Deus venha a ser pregada. Quando nós oramos, Deus abre a porta para que o evangelho venha a ser entendido pelas pessoas. Então nós precisamos mais do que nunca estar orando.